Graças a Deus por tudo, mais uma preciosa oportunidade de falar do amor de Deus, da pessoa de Deus, da presença de Deus e mais do que falar, viver. Deus não é aquele ser que está lá longe num trono, lá no céu, inacessível, de barbas brancas, com um cajado nas mãos, pronto para castigar. Não, não é desta forma. Apesar de toda a sua grandeza, de sua santidade, apesar sim de disciplinar, às vezes é preciso impor um castigo, é bíblico. A palavra fala que ele disciplina, que ele castiga o filho a quem ele ama. Se o pai da terra, sendo falho e imperfeito, castiga o filho por amor, a palavra fala para não negar a vara ao seu filho, para que ele aprenda que o que ele fez é errado, para que lá na frente não aconteça um erro maior e pior. Imagine o Pai que está nos céus, aquele que nos sonda, nos conhece, que sabe as nossas fraquezas, que sabe a hora de dizer não, que sabe a hora que tem que nos colocar para pensar, que sabe a hora que tem que tocar naquilo que a gente ama. É necessário. O nosso coração ele é muito duro por natureza. O nosso coração, ele não é aquele coração pronto a perdoar, disposto a amar os inimigos, disposto a estender as mãos, disposto a tirar daquilo que ele tem para dar para o outro. Certa vez um jovem rico estava querendo seguir Jesus e ao se aproximar do mestre, ele perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu sigo os mandamentos, eu tenho feito aquilo que é certo. E então Jesus tocou no ponto fraco dele. É mesmo? Que coisa boa, hein? Vá, venda tudo o que você tem, dê para os pobres e depois me siga. Ele estava preocupado com a letra. A letra fala para não roubar, eu não roubo. A letra fala para não furtar, eu não vou furtar. Aqui tem escrito que eu não posso fofocar e eu não vou fofocar. Mas Deus trabalha em cima daquilo que ainda é a nossa fraqueza. Você pode observar que quando Deus pediu um sacrifício a Abraão, ele não pediu Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa. Deus pediu Isaque, porque Isaque sim, até o nome dele, que significa riso, este era o filho da promessa. Este saiu dos lombos de Abraão juntamente com o ventre de Sara, a sua esposa. Deus ele não vai tocar e não vai também permitir o inimigo tocar naquilo que não mexe conosco. Você pode observar que lá na história de Jó, o Senhor permitiu que Satanás tocasse nos animais, nas jumentas, nos camelos, nas ovelhas, tocasse em tudo que ele tinha, tocasse nos seus bens, mas doeu quando tocou nos filhos. E não foi um filho doente em cima da cama à beira da vida e da morte, não. Ele tirou o fôlego de 10 filhos de uma vez. O inimigo, ele sabe onde toca. E Deus sabe aonde realmente nós precisamos ser provados para sermos aprovados. 2 Timóteo 2,15 fala sobre isso. Procura. É algo constante, é uma atitude normal, uma atitude repetitiva em todo o tempo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Para você ser aprovado, você tem que fazer uma prova. E se uma prova vale 10, o mínimo, a média é estourando 7. E 7 é uma nota ruim, não é uma nota tão boa. Para quem passava raspando, para quem não corria do zero, achava que 5 estava bom, 6 estava ótimo, 7 era quase o total. Mas Deus nos chamou para tirar 10, para fechar as provas. Somos imperfeitos? Somos. Mas é necessário nós crescermos, é necessário nós passarmos de fase, é necessário nós aprendermos. Você pode ver que existe a cozinheira que, graças a Deus, todos os dias faz com perfeição um arroz e um feijão. Glória a Deus. Mas hoje em dia já existe curso de gastronomia. A pessoa com um ingrediente, um cardápio simples, ela vai fazer algo extraordinário. Por quê? Porque ela saiu daquele nível básico do arroz e o feijão. Importante que não pode faltar, mas
com coisas simples é possível fazer coisas grandiosas. Nós podemos ver as patentes na área militar. A pessoa começa como um aspirante, eu não sei bem a ordem, mas eu sei que tem cabo, tem soldado, e aí vai subindo. Depois vai ter tenente, vai ter mais o quê? Vai ter sargento, vai ter subtenente, vai ter coronel, mas ele começa lá de baixo. Ele começa como alguém que aspira. E aí vem a área do soldado, do cabo, e vai crescendo, crescendo. Ele pode escolher ficar como um soldado, ficar como um cabo, como também ele pode se esforçar, ele pode se dedicar e daqui a pouco ter uma patente mais alta. A vida, ela é feita de fases, tudo é perfeito, o início, o meio e o fim. Por mais que uma criança de 10 anos seja dotada, seja algo sobrenatural, seja uma criança superdotada, uma criança normal na inteligência, não é possível pegar uma criança de 10 anos e fazê-la sentar junto com os formandos da ala de medicina, depois de tantos anos de estudo. Por mais que ela já tire 10 nas matérias, ela consiga entender aquilo que o curso oferece, mas é preciso começar de baixo. Na minha época tinha o jardim. Hoje eu não sei se tem mais, né? Tinha o jardim, tinha o pré, e vinha a primeira, segunda, terceira até a oitava. Depois tinha o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí sim tinha cursos técnicos, tinha faculdades. Mas não tem como você, lá do início, querer já receber o diploma de um magistrado. Não tem como numa escada de 10 degraus, por mais que o seu objetivo é estar lá em cima, do primeiro você saltar para o 10º. Tudo tem um início, tem um meio, tem um fim. Há um propósito determinado para cada coisa debaixo do céu. Não tem como plantar hoje e colher amanhã. Não tem como você simplesmente colocar a mão no arado hoje e já ter experiência. Tudo é com o tempo, é um dia de cada vez, é a cada dia rompendo em fé. E Deus te chama para te fazer crescer, para te dar experiência, para te dar provas, mas não para você ser reprovado, mas para você ser aprovado. A Bíblia fala sobre a diferença da maturidade cristã e do leite espiritual. Tem pessoas que estão no leite até hoje, na dedeira. Mas o Senhor te chama para um vatapá de Jesus, para uma feijoada do Espírito Santo, coisas grandes, profundas. Quem fica na beira da praia, quem já foi à praia se lembra que normalmente, principalmente no período da manhã, são muitas algas, são até mesmo lesmas que vêm do mar, caramujos, são coisas que vêm assim, que muitas produzem até mau cheiro. Não é legal a beirada ali do mar pela manhã. Em muitos lugares é dessa forma, mas existe um oceano profundo, coisas grandiosas, coisas maravilhosas que poucos conhecem. Por quê? Poucos decidem arriscar. Poucos querem dar esse passo de ir um pouco além. De 100 pessoas, é bem provável que 95 fique na beira da praia, com medo das ondas, com medo das marolas, com medo do vento, com medo da quantidade de água. É gostoso, né? Uma aguinha só no calcanhar. Mas assim como no livro de Ezequiel, existem águas que dão nos artelhos, mas também existem águas que dão nos joelhos. Ele aprofundando sempre e caminhava um pouco mais, até chegar ao ponto que as águas estavam nos lombos. E aí ele continuou, ainda dava para andar, ele prosseguiu mais 500 metros. E de repente as águas davam nos ombros. Quando ele viu uma situação que ele já não podia mais andar, era necessário atravessar a nado, porque estavam ali águas profundas. Ele poderia ter escolhido ficar onde as águas davam apenas nas canelas. Nos joelhos, aqui tá bom. Na cintura, daqui tá ótimo, não passo. Mas ele decidiu ir a águas mais profundas. Deus quer que você vá um pouco mais além. Deus sabe que você pode ir um pouco mais além. É como aquela pessoa que morre de medo de água. Ela tem pavor só de ver.
Só de ver a chuva, a quantidade grotesca de água caindo pelo telhado, ela fica apavorada. Mas se um dia, porventura, ela vir o filho caindo numa cachoeira, num córrego ou num rio, desesperado, gritando: mãe, me ajuda. Aquela mãe que sempre teve medo da água da chuva, do temporal. Eu tenho certeza que ela vai se arriscar, mesmo tendo noção do perigo, para poder tentar salvar o seu filho. Deus sabe que você pode um pouco mais. Deus sabe que é possível você se esforçar um pouco mais. Tem um ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá a tarefa conforme as nossas capacidades, até mesmo as tentações. 1 Coríntios 10:13. E não sobreveio sobre nós tentação que fosse sobre-humana, tentação além das nossas forças para suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele envia o escape. Ele é fiel. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fortaleceu no passado, fortalece hoje. O Deus que consolou no passado, consola hoje. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões no passado, Ele fecha hoje. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó no passado, continua derrubando muralhas hoje. O Deus que abriu o mar para o povo dele passar a pés enxutos. Se Ele quiser, Ele abre qualquer mar hoje. O que muda somos nós. Às vezes nos tornamos inconstantes diante das lutas, mas o justo não anda por vista, ele anda por fé. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos espirituais. Rompa um pouco mais, clame um pouco mais e se chorar, chora nos pés do Senhor, chora nos pés daquele que te garante a vitória. Tem esse hino da Cassiane que eu gosto muito e o refrão dele fala assim: se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. O seu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, só de Jesus. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Levanta a cabeça, olha para o alto, é de lá que vem o seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro. Amém?